Olá, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo, primeira live do ano. E hoje a gente vai falar de psicossomatização. Uma palavra que parece meio estranha, né? Mas tá sendo mais conhecida agora. Mas primeiro, para dar aquele tempinho, né? Para o pessoal entrar, eu procurei um filme a respeito disso. Eu não encontrei. Encontrei vários filmes dentro da psicologia, né, da psiquiatria. E um que eu assisti, Oi Aparecida, já faz um tempinho, eu assisti pela Netflix um filme nacional chamado Nise, com a Glória Pires. Ela é uma médica, Nise, né, da década de 50, e ela vai para um hospício, que na época eles faziam, lógico, lá são pessoas esquizofrênicas, né? Não vai ser o caso dessa live hoje, não. E ela entra e ela vê que tem muito tratamento de choque, aquela coisa que tinha, né, antigamente. Oi, Carlinha! E, e ela começa a querer mudar. Ela é uma terapeuta nova ali daquela instituição. E ela começa a fazer terapia ocupacional. O que ela faz? O que eu achei importante falar? Oi, Tatá. O que eu achei importante falar desse filme em relação ao que eu vou abordar hoje? Porque ela encontra uma forma de tirar o foco da doença. E ela consegue realmente, é um filme muito legal, ela consegue realmente tratar os pacientes. É verídico, aconteceu mesmo. No final do filme aparece Oi, Adriana. Aparece ela já velhinha, não sei se já morreu, não me lembro a data do filme, mas ela acha uma forma de mudar todo aquele quadro. Como que ela muda isso? Mudando o foco, não tratando a doença, ela trata cada paciente. Tanto é que no filme ela fala, eu não quero mais que chame de paciente, são nossos clientes. E ela trata com humanidade, né? com amor. E isso tudo, para mim, que eu estudo, que eu pesquiso metafísica, que eu estudo sobre a linguagem corporal, eu achei de uma extrema importância essa abordagem desse filme, justamente por isso, porque é a nossa mudança que vai mudar todo o contexto externo, tá? Então o filme que eu recomendo hoje é Nise, Nise, na Netflix tem, beleza? Então vamos falar um pouco de psicossomatização. O que é essa palavra que parece um monstro? Na verdade, ela é toda é o físico atingido. Oi, Silmara. Pelas nossas emoções, ou seja, todas as nossas emoções, elas acabam sendo projetadas no nosso corpo, no nosso físico. Parece estranho, né, pensar nisso assim, mas como? Não, eu tô com gripe porque o ar-condicionado estava muito alto. Tá, beleza. Vamos dizer que você está numa sala com mais 10 pessoas. No mesmo lugar, na mesma hora, com o mesmo ar-condicionado frio, gelado, só você pegou gripe. Por que isso acontece? Tem um vírus aí que está tendo a dengue. Nossa, gente, a dengue, né? Tá um surto de dengue. Por que só você é atingido? Oi, Ricardo. A Juliana, tudo bom? A Juliana, nossa, da onde que é mesmo? Da Suíça. Ai, que chique. Thelminha. Então, o que acontece? Por que algumas pessoas ficam doentes, estando no mesmo grupo, e outras não? Quando a gente tem uma emoção,
mesmo que seja lá atrás, ela acaba baixando a nossa imunidade e nós somos atingidos por isso. Gente, oi saudade querida, é interessante, muito interessante. Olha, só para vocês terem uma ideia, tá? Esse livro aqui eu já estou estudando ele já faz um tempo, que é do Pedro Makiwama. Eu sou a causa e a solução dos seus problemas. Ele aplica uma técnica que eu já falei em outra live, que é o ATPP. Então, quando você tem alguma doença, seja a doença que for, qualquer uma, quando você descobre a causa, você já começa a curar esta doença. Seja depressão, seja artrite, artrose, essas doenças que os médicos às vezes falam, não tem cura, fibromialgia. Tem, gente, tem cura. Esse outro aqui do Lauro Trevisan, Cure-se, você é o seu próprio remédio. Também muito legal, aborda tudo isso. Deixa eu colocar aqui no YouTube também, tudo isso que eu tô falando. Agora os meus prediletos. Val Capelli, Metafísica da Saúde. Gente, isso daqui para você. Oi, Elaine. Para você que quer, eu tenho só o livro, eu tenho só o volume 1, vai até o 5. Bruno, boa noite. Eu tenho eles no computador, eu não tenho esses livros, ainda quero comprar, tá? Para ter. Por que que é legal? Porque ele vai colocando, olha, vê se dá pra ver, deixa eu ver, cadê a câmera? Aqui, tá? Aqui, estômago. Aí ele fala, processador das emoções básicas frente aos fatos. Aí ele dá toda uma explicação. Dentes, cárie dentária, bocejo. Então isso daqui é um verdadeiro dicionário sobre as doenças, sobre os problemas que a gente pode ter. Então, sempre que eu tenho algum probleminha, me deu cãibra, eu vou lá, Valcapelli, tem o valcapelli.com, tá? Quem gosta Oi, oi Elaine. Para quem gosta de pesquisar na internet, você coloca lá, Metafísica da Saúde, Valcapelli, dor de dente. Você vai encontrar um monte de coisa. Ele escreveu com Gasparetto. Eles pesquisaram durante muitos anos, tá? O Gasparetto não está mais entre a gente, mas o Valcapelli continua fazendo um trabalho maravilhoso. E o que não poderia faltar, Louise Hay, você pode curar sua vida. A Louise, para quem não conhece, americana, faleceu ano passado, mas ela já estudava isso desde a década de 60. Ela teve câncer, ela curou o câncer dela. Então, a psicossomatização, a metafísica da saúde, ela ajuda a gente a se curar. Helena, mas como é que eu vou fazer? Eu não gosto de ler. Vocês não precisam comprar esse monte de livro. Eu tenho um outro menorzinho aqui da Louise, eu deixo ele até lá na minha loja, que a pessoa chega e fala assim, eu tô com infecção urinária. E eu vou lá no livrinho, mas eu tô com infecção porque eu acho que eu comi abacaxi, ele é muito ácido. Não, não é isso. Aí eu vou lá, infecção urinária, raiva do sexo oposto ou de um parceiro em particular. Culpa os outros pelos seus males. Claro que isso é um resuminho. A metafísica da saúde, ele já aborda de uma forma maior, mais detalhada, vai mais a fundo. Mas você pode encontrar esses livros da Louise Hay, esse daqui também, ele tem toda uma explicação aqui, mas no finalzinho, ele tem lá o dicionáriozinho dele. Aí a pessoa chega e fala assim, nossa, eu tô com a pressão baixa, acho que é o calor. Claro, isso afeta, é o que eu falei no princípio. Se a sua imunidade emocional já estiver afetada, aí a sua pressão vai baixar.
O que que é a pressão baixa? Falta de amor em criança, derrotismo. O que adianta? Não vai mesmo dar certo? Então, quando você se sente derrotado, principalmente aquela, né, o vítima, as pessoas que são, ai, aquele cheio de mimimi que se faz de vítima, tende a pressão a baixar. Eu tive há um tempo atrás um problema no meu ombro, eu não conseguia, parecia uma bursite, eu não conseguia levantar ele, né? Parecia que travava aqui. Claro que eu fui atrás do que era. Então, de uma forma bruta, assim, né? De uma forma grotesca, é a incapacidade de fazer algo que você tem que fazer. Eu estava numa semana onde eu tinha uma decoração e eu dependo de fornecedores. Então eu dei a lista dos fornecedores. Enquanto essas flores não chegaram, que eu vi, eu falei, pronto, agora eu sou capaz de fazer, depende de mim. Eu tive essa dor. Olha o emocional como que é. Eu não me preocupei com a decoração, eu estava tranquila, entre aspas, mas preocupada de chegar todo o material para eu poder realizar. Ainda ficou, como foi uma dor muito forte, depois eu coloquei uns pontinhos, né, de aurícula para dar uma amenizada, tranquilo, a dor passou, nunca mais. Tem médico que diz que isso não tem cura, que você tem que tomar antibiótico, anti-inflamatório. Gente, eu não sei o que é tomar um comprimido há anos, nem para dor de cabeça, para dor de dente, para dor nas costas, não. Claro, no meu dia a dia, eu tô trabalhando muito, eu fico muito de pé, me dói um pouco as pernas, ok, chego em casa, perninha pra cima, no outro dia tô linda, leve, maravilhosa. Mas você tem que pegar, oi Valquíria, Roberto, desculpa, não tinha visto vocês. Mas você tem que pegar a causa. Boa noite, Val. Tem uma frase num desses livros, o corpo grita o que a mente cala. Então, as emoções que você tem, Gracinda, linda, beijo, minha amiga de infância, Gracinda. Quando você tem qualquer problema emocional, o seu corpo, ele vai te dizer, ops, olha para isso, presta atenção nisso. Como é que você pode identificar, assim, vamos dizer que é o prezinho do estudo da metafísica. Vamos dizer que eu tenho, que eu tô com dor no rim. Qual que é a função do rim? Ele filtra. O que que eu não estou filtrando? Hoje eu atendi um cliente na loja, né, com uma terapia, e ele comentou que ele teve diarreia, foi muito forte. E depois disso deu uma dor de cabeça muito grande. E na conversa, ele falou o momento em que ele estava vivendo. O que que é diarreia? Pode falar merda? Pode, né? Quais as merdas que você está ingerindo que depois você tem que soltar? E aquilo que você não ingeriu, aquilo ficou na tua cabeça e tua cabeça começa a explodir com dor. Oi, Almira. Ah, legal que você está gostando. Vai ser assim, sim, Gracinda. Quando você crescer, você vai ser assim. Nossa, uma profissional maravilhosa. Então, de um grosso modo, procure saber qual é a função. Eu tenho muita dor nas pernas, Lena, não sei o que eu faço. O que é as pernas? Olha, esse estudo ele é tão profundo, ele é tão complexo, que existe assim, tá, você tá com dor nas pernas, mas é na perna direita ou esquerda? É na batata da perna ou é nas coxas, ou é no joelho? A perna, você usa ela para te impulsionar, né? Os pés é a base. Então você tem que saber a função, isso daí qualquer criança não, vai, mas qualquer adulto sabe. O que é o braço, o que é o ombro, é o movimento, é o que eu faço, é a minha capacidade de realização. Então daí você já, opa, né, pode ir pensando alguma coisa em relação a isso, para poder identificar. Gente, eu trato muitas pessoas, às vezes a gente se reúne lá para tomar um café lá na loja. Nossa, Lena, eu tô com torcicolo, acho que é o travesseiro. Eu falo, é sim, né? O que você não quer ver? O que você não tá querendo
observar o que aconteceu na sua vida que te travou aqui. Tô falando de uma forma bem grotesca, tá? Tô dando assim uma pincelada no que é a psicossomatização. Eu tô com uma azia, com uma úlcera, com gastrite, o estômago, a azia, você está se comendo por dentro, a garganta, aquilo que você não engole, tá? Então, porque eu tô com um problema na vista, como é que chama? Não lembro. Bom, o que você não quer ver? Eu tô com afta, eu tô me mordendo, eu tô me ulcerando, são úlceras, né, na boca. Eu não tenho a capacidade, que nem do Val Capelli, toda quarta-feira ele faz, eu participo muito, tá? Pego coisas que as pessoas vão me perguntando e vou participando. Mas coisinhas assim, isso você acha na internet. Agora só toma cuidado com os autores, procurem autores, a Louise Hay, Val Capelli, o Lauro, o Pedro, que são pessoas que estudam isso com seriedade, não é achismo, aí eles vão a fundo desses problemas. E depois que você identifica, começa a ter solução sim. Como eu falo, né? Eu falo mais, vamos ver aqui. Tá, mas como que isso acontece? Vocês sabem que isso daqui é maior do que um computador, né? O nosso cérebro, tanto que ele já ainda se estuda, não se sabe tudo da nossa mente, do funcionamento. Mas tudo que acontece fica ali gravadinho. Eu estou fazendo um teste, eu me testo, né? Adoro fazer teste comigo. Eu estou fazendo um teste em relação aos sonhos, o que que eu sonho. O que que eu faço? Antes de dormir, na hora que eu vou deitar, eu fico revendo, relembrando o que que eu fiz nos últimos 15 minutos. Se eu assisti um filme, se eu brinquei com um gato, se eu fiz meditação, se eu li um livro. E eu sonho com isso que eu fiz nos últimos minutos da minha noite. Como assim você consegue sonhar? Não é que eu consigo, a nossa mente grava. Você está naquele estado zen, né? A pineal está ali, ativa. E aí você projeta tudo aquilo que você fez. Existem coisas que ficam na nossa mente gravada. Esses clientes que eu atendo, eles acabam lembrando de coisas quando tinha 4 anos, 5 anos. Coisas que, nossa, agora que eu lembrei. Porque tá ali gravada. E aquela gravação, se ela tiver com vírus, você vai levar ela para o resto da sua vida tendo algum problema físico. Deu para entender isso daí? Vocês que estão participando aí, quiser fazer perguntas. Você pode curar dores de cabeça, dores na coluna, úlcera, câncer, derrames. O câncer, isso daí não só a Louise Hay, a Oprah também foi curada do câncer, ela também é uma adepta desse tratamento da autocura, de conhecer a causa para depois encerrar com isso. Porque se você toma medicação, não, mas eu tô com dor, eu vou tomar, eu me encho de, como é que chama? Nem lembro os nomes de remédio, mas eu me encho de remédio para não ter a dor. Você está camuflando a dor. Você tem que descobrir a causa para poder se libertar disso daí, tá? Ó, um exemplo disso daí. Vocês conhecem o efeito placebo? Aquele comprimidinho de açúcar, de farinha. Ele não faz efeito nenhum. Ele não é nada, ele não tem química nenhuma. Eu li vários depoimentos, vários relatos de pessoas, principalmente Estados Unidos, Alemanha, Japão, bom, não vou lembrar agora, aonde eles fizeram testes com pessoas
Jacó Petri, meu amor, meu mestre Jacó Petri, olha o que eu tenho aqui, Jacó. Deixa eu fazer uma palhinha, o óbvio que ignoramos. Tem tudo a ver com isso que eu tô falando, que as coisas são, é do autor Jacó Petri, tá? As coisas estão tão na nossa cara, estão tão na nossa... é tão claro, só que algumas pessoas acabam não explicando pra gente, não contando, a gente não vem com essa cultura de entender realmente a base de tudo. Esse livro aqui maravilhoso, O Óbvio que Ignoramos, já li, tá todo marcado, tá todo cheio de... Eu já estudei ele. Obrigada por estar aqui, Jacó, um grande beijo. Bom, então, voltando a falar do efeito placebo, é que ele é meu mestre, gente, amo o Jacó. O que acontece? Esses relatos que eu vi, eles pegaram grupos de pessoas. Olha, bom, você tem, vamos dizer assim, úlcera. Então você vai continuar tomando essa medicação e para ver durante um mês para ver o que vai melhorar. E pegaram outros grupos, né, um outro grupo e deram placebo. Olha, essa medicação é uma medicação nova, ela cura muito mais rápido. Gente, o resultado de melhora desses que entraram com um placebo foi alarmante, foi gritante. Outro exemplo de placebo, chazinhos, olha, claro que existe uma química, ele vai agir no corpo, ele vai melhorar, mas se você não entrar na crença, na fé de que você pode se curar, não vai ter remédio, não vai ter placebo, não vai ter remédio convencional que possa fazer isso. Mas a partir do momento que você abre seus olhos, que você abre a sua mente, que você consegue entender que você é a causa de tudo e é você que pode começar a ter esta cura, isso é fantástico. Eu já falei para vocês da minha Joanete, eu já não tenho mais, tá? Eu já falei da minha coluna também, que eu tratei. Enfim, eu só passo para vocês aquilo que eu realmente experimento. Não só em mim, como nos clientes que vêm me procurar e que eu acabo tratando. Beleza? Existe uma história, eu não consegui ver se é verídica ou não, aconteceu alguns anos atrás, de um condenado do Arizona, condenado à morte, da penitenciária de São Luís. Um pesquisador pediu ao governo, né, para fazer essa pesquisa, pegou um rapaz, o condenado, que ia ser eletrocutado, ele ia para a morte daqui uma semana. Aí ele fez um experimento, ele prendeu o rapaz na maca, ele falou, eu vou fazer um corte aqui, se ele coagular, você vai ganhar liberdade, o governo vai te dar a liberdade. Ele foi amarrado, vendado, só que ao invés dele passar a lâmina de corte, ele passou ao contrário. E ele abriu, como ele estava preso aqui, ele abriu uma torneirinha que pingava sangue numa bacia. E cada 10 minutos, né, toda vez que o médico ia lá para examinar, escutar aquela coisa toda, ele fechava um pouquinho aquela torneirinha e o sangue ia diminuindo. Esse rapaz ficou tão desesperado, a mente dele trabalhou de uma forma que ele acabou tendo uma parada cardíaca e morreu sem derramar uma única gota de sangue. E tem outros relatos. Janete, Cris, boa noite para vocês. Existem outros relatos de outros experimentos em que foram feitos esses testes e foi realmente comprovado de que a nossa mente é a causadora disso tudo.
Eu participei de uma palestra recentemente de um médico aqui de Santos. Ele é, não vou citar o nome dele, ele é físico quântico também, tá? Além da medicina, ele se formou também em física. E eu achei impressionante porque ele começou a palestra dele dizendo que quando ele estava na faculdade, ele aprendeu o que era doença. Ele não aprendeu o que era cura. E foi na física, na mecânica quântica. Oi, Regiane, toque para você também, hein? Foi na ciência que ele entendeu que nós devemos trabalhar com o paciente, com o cliente. Oi, Marta. Como que é isso? Ai, a pessoa tem fibromialgia, tem problema de coluna, tá? A Regiane tá aqui, tem probleminha de coluna, né? Ela caiu ano passado e afetou a coluna. Como eu disse, é muito detalhe. A coluna é o nosso eixo. Uma palhinha para você, Rê. Ela é o nosso eixo. Se é mais aqui na parte superior, isso está ligado a culpas do passado. Eu tive um problema grave aqui, tá? Passou um tempo, eu já tinha sido diagnosticada com bico de papagaio, coluna inteira, não podia pegar balde, não podia pegar vassoura, não podia pegar nada. E depois eu tive um problema na minha lombar. Na época, eu ainda não estudava tão profundamente isso. E quando eu fui fazer o outro exame, eu não estudava profundamente, mas eu sabia que tinha. Entre o problema aqui de cima e a lombar, foi mais ou menos uns 2 meses. Eu entendi que aqui era culpa. E eu fui trabalhando isso. Gente, eu não vou explicar isso, que é um processo terapêutico, vai demorar muito, mas enfim. Quando eu fiz o outro exame, não acusou mais o bico de papagaio. Sumiu. Voaram, sei lá o que aconteceu. Mas eu tô brincando, tá, gente? Mas eu trabalhei todo o meu emocional e da mesma forma como mágoa, ressentimento, medo, culpa, pode fazer com que uma célula se transforme num câncer, da mesma forma a gente pode fazer o contrário e fazer essa célula se curar. É um trabalho diário, é um trabalho que você tem que desprender tempo, você tem que desprender, tem que conhecer, tem que ir a fundo sobre o que é isso. Ah, tá bom, eu sei que aqui é culpa, tá bom, vou curar. Não, culpa do quê? Há quanto tempo? Por quê? Aí vem o X da questão. Aí a gente tem que aprender a perdoar. Essa culpa que eu carregava era da minha mãe, ela já morreu faz tempo. Eu vou ter que pedir perdão para ela? Não, não é essa necessidade de perdão. É eu entender quais eram as minhas emoções e perdoar a mim por ter sentido tudo aquilo. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Dá um comentário aí para eu saber se eu tô... Oi, Frederico, se vocês estão me entendendo, tá? Que vocês sabem que eu falo mais do que a boca. E às vezes eu me perco. Tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa... Então isso daí, o que que é? É quando você descobre a causa do que, identifica o que está doendo, procura saber o que que isso tem a ver com a emoção, com a somatização, e aí você começa a trabalhar a sua cura, tá? A Regiane falando sim, sim, é verdade, a Janete, é verdade... Alguma pergunta que eu possa responder para vocês? Todo mundo quietinho, todo mundo só observando. Maravilha, tá observando já tá bom. Gente, esse é um assunto assim de uma extrema complexidade. Não, que eu tava falando da Regiane. Lombar, tá? A lombar. O que que vem a ser... Tudo que estou passando é exatamente isso. Mas eu não sei se o teu é exatamente a lombar, Rê. A lombar
ela é o nosso eixo de movimento atual. Então, o que eu estou fazendo, se eu estou num processo de mudança, o que depende de mim para fazer isso, né? Dessa nossa base. E aí quando você não sabe para que lado você vai virar, o que você vai fazer, você trava a coluna. Tem que ver se tem a ver com ciático, aí teria que dar uma estudada para poder ver e trabalhar esse problema. Beleza? Gente, meia hora normalmente é o tempo que eu faço a live. Tudo que eu estou passando é exatamente isso, já tinha lido. Ok? Bom, eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Tô gravando aqui. Vai ficar essa live depois no meu canal do YouTube. Também, tá? Coluna é complicado, tá? Coluna tem que se pesquisar muita coisa para ver a base, mas dá para identificar. Vou deixar depois a descrição do meu canal do YouTube, do Face pro YouTube, vou fazer toda essa transação. Bom, além da emoção, né, que vocês sabem que eu gosto de estudar sobre o ser humano, sobre a fala não verbal, e a metafísica, a psicossomatização é uma linguagem não verbal do nosso corpo, mas daqui a 15 dias, quinta-feira, não vou me lembrar que dia que vai ser, mas aí eu vou falar de uma outra linguagem, que é a linguagem não verbal, que são as microexpressões, o corpo fala. Beleza, gente? Eu tô sem o livro aqui, deve estar lá no meu quarto que eu tô estudando ele. Obrigado a vocês que ficaram aí até agora. A gente vai se falando pelo Face, pelo WhatsApp, também vou deixar a descrição aí. Espero ter podido passar alguma coisa para vocês. Um grande beijo. E na outra quinta, não né, na próxima, daqui 15 dias, tô aqui de volta. Um grande beijo. Até